Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Seleção de empresas de julho já divulgada. Se você não é assinante, assine. Isso vai mudar seu entendimento sobre bolsa, construção de estratégias inteligentes. Tem assinantes performando aí acima de 100%. No primeiro semestre, gente com rentabilidade aí de 40%, 100%, 200%, 300%, viu? Nesse primeiro semestre. Tudo isso porque entende que os nossos estudos servem de referência para a sua tomada de decisão. Estudos onde a gente faz filtros, elimina os ruídos e traz informações úteis e inteligentes baseadas aí em relatórios de grandes players internacionais, nacionais, dissipando toda a névoa, toda a especulação tão própria aí do mercado financeiro. Ou seja, você acaba tendo muito mais segurança e tranquilidade para fazer as escolhas certas. Por falar em escolhas certas, a MRV ela concluiu a sua oferta de ações e levantou agora, no mês de julho, R$ 1 bilhão. A construtora MRV levantou R$ 1 bilhão na sua oferta de ações. As suas novas ações saíram a R$ 12,80. Com essa injeção de capital, a empresa vai canalizar o recurso todo para o seu fluxo de caixa e o objetivo principal é a melhora da sua estrutura de capital. A melhora da sua estrutura de capital. Em entrevista, o CEO da MRV, Eduardo Fischer, tinha dito que a expectativa para 2023 era que fosse um ano de alívio para a empresa. Depois de um ano de queda e queima de caixa, a esperança de novas medidas para a habitação são, vamos dizer assim, são as principais questões que pautam esse momento da empresa, né? De se reposicionar e de se organizar, se preparar para investir, para crescer, né? E foi sancionado agora, em julho também, o projeto de lei que recriou Minha Casa Minha Vida, uma das principais fontes de receita no passado da MRV. Uma das principais fontes de receita no passado da MRV. O foco da empresa é em rentabilidade, uma das promessas do presidente da empresa, em evento a investidores no início desse ano. Já agora, em junho, ele divulgou uma prévia de resultados de vendas de abril e maio, na qual apontou uma receita líquida de R$ 1,5 bilhão, um aumento de 4% em relação ao trimestre anterior e de 20% na comparação ano a ano, que é que nos interessa efetivamente. Os números reportados respondem por 75% de uma nova estimativa de vendas para o segundo TRI deste ano, e se o ritmo for mantido, a cifra pode ficar 10% acima das nossas estimativas. São pontos que reforçam a nossa visão de que a empresa está no caminho certo para se recuperar. A empresa hoje está avaliada em 7 bilhões de reais na Bolsa e este ano acumula uma alta aí de mais de 76%. Falamos dela em nossa mentoria, porque essa é uma outra ação que nós temos, o nosso programa de mentoria. É um programa onde nós nos reunimos mensalmente. Você pode aderir no plano semestral ou anual. Trata-se, portanto, de um encontro por semana, a cada mês. São 4 encontros no mês, né? De 35 minutos, 40 minutos, via Google Meet, onde nós trocamos ideias sobre o cenário macroeconômico internacional, China, Europa, Estados Unidos, o cenário macroeconômico brasileiro. Avaliamos indicadores do PL das empresas listadas em bolsa, olhamos a questão do fluxo dos estrangeiros, fazemos leitura gráfica também para entender os momentos, fazemos análise de tendências, probabilidades, gestão de riscos, estratégias, tudo isso é ensinado para você. E assim, não tenha dúvida, como muitos já me disseram, vocês depois de 6 meses, pelo menos, ou 12 meses, você se sentirá muito mais confortável e seguro na sua tomada de decisão.
você vai se sentir muito mais seguro e confortável na sua tomada de decisão. Ou seja, vai errar menos, vai acertar mais. Esse é o intuito de nossa mentoria. Conheça também, nos contacte via e-mail, claudiofaleira@uol.com.br. Como estão as Americanas após 6 meses da fraude contábil revelada no início do ano? Vamos lembrar que em 11 de janeiro a varejista divulgou ao mercado um rombo contábil de 20 bilhões de reais. O seu ex-CEO, rápido, ligeiro, Sérgio Rial, em poucos dias deu o anúncio dessa notícia e pediu para se afastar. O valor de mercado da companhia caiu para 1 bilhão de reais, cerca de 12% do seu valor no início do ano. Né? Esse escândalo das Americanas completou agora, no dia 11, 6 meses. As ações acumulam aí uma desvalorização de 9,5% desde o início da crise, caindo de R$ 12 para a faixa de R$ 1,00 e alguns centavos. O valor de mercado caiu para 1 bilhão de reais no período da companhia, representa cerca de 12% do que era no início do ano. O volume de negociações também reduziu bastante. A derrocada da empresa dos bilionários Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Carlos Sicupira começou no dia 11 de janeiro, por meio da publicação de um fato relevante que destacou que questões contábeis alteravam a realidade financeira da empresa. As inconsistências contábeis apontadas pelo então CEO da empresa, Sérgio Rial, que recém tinha assumido, destacavam aí um rombo de 20 bilhões de reais por conta das operações de risco sacado, que é uma operação comum no mundo do varejo. São empréstimos feitos com bancos para adiantar o pagamento de fornecedores. A não contabilização desses empréstimos é que explica este rombo. Ocorre que há muitas dúvidas sobre esse tipo de operação e algumas empresas até recentemente continuavam sem declarar isso como empréstimo, e sim como operações na parte de estrutura de operações da empresa. Né? É isso que está posto, vamos dizer assim, até este presente momento. As ações das Americanas caíram bastante, o que fez que vários investidores tivessem aí graves prejuízos, considerando aquele que vendeu sua posição ou que viu, não se desfez dos papéis, mas que viu aí o derretimento destas suas posições. Né? A diretoria foi afastada, a fraude foi confirmada, a empresa continua sob investigação, inclusive foi aberta uma CPI no Senado Federal. Fica aqui a ideia para que uma CPI também seja aberta com relação à Oi. Por que só uma CPI contra as Americanas? Nós entendemos que a Oi também cabe uma boa CPI, viu? Cabe uma boa CPI à Oi por conta aí da sua segunda recuperação judicial. Fica a ideia aos senadores com relação a este tema. Mas, enfim, a empresa continua sob um processo de investigação e, dentro deste processo, né, a antiga diretoria foi toda afastada, até o CEO, os vice-presidentes, diretores foram afastados, cerca de 30 pessoas aí estão sendo investigadas e estamos aguardando os desdobramentos de tudo isso. A dívida que a empresa acumula passa de 40 bilhões de reais. Há uma negociação avançada com os credores, boa parte deles bancos, e os acionistas controladores vão fazer injeções de recursos também na empresa, algo em torno aí a 12 bilhões de reais. A PricewaterhouseCoopers também está aí
em maus lençóis, vamos dizer assim. Ela era responsável por auditar os balanços das Americanas na época em que as fraudes ocorreram, foi substituída no final de junho e é também investigada. A grande questão é que isso gerou um risco sistêmico no mercado. Várias empresas de varejo foram colocadas sob suspeição, mas, passado alguns meses, as coisas começam a serenar, a se acalmar e se percebe que o caso Americanas foi um caso isolado, né? Foi um caso isolado. Com relação às brechas que o mercado demonstrou ter, isso aí, para se fechar, vai exigir ações de longo prazo, Então, casos como esse são importantes para mostrar quais são as frestas que existem do ponto de vista de regulamentação, de acompanhamento, de entendimento, né, para que assim possa-se fazer algo no sentido de preservar os acionistas. O ministro Fernando Haddad, ele declarou que tem um projeto tramitando dentro do Ministério da Economia para a proteção dos minoritários. E a ideia é responsabilizar as empresas e os seus gestores, sempre que for houver identificação de fraudes ou de manipulação de informações que induzam os acionistas minoritários a erros. Se isso acontecer, será um grande avanço em se tratando de Brasil. Se isso acontecer, será um grande avanço em se tratando de Brasil. Torcemos para que as coisas evoluam, que o ministro Fernando Haddad possa apresentar esse projeto e discutir com pessoas importantes que acreditam na relevância do mercado de ações, da Bolsa de Valores, e que podem contribuir certamente para que este projeto ajude a moralizar cada vez mais nosso mercado financeiro. Fica aí, inclusive, a dica ao ministro da Economia que é possível aproveitar essa oportunidade e incluir aí a tributação dos fundos de investimentos que operam com aluguel de ações, que é outra safadeza que acontece no mercado financeiro brasileiro, na Bolsa de Valores, e que não é punida, mas já chegou a hora de puni-los. Voltando ao caso das Americanas, confirmada a fraude, agora espera-se, vamos dizer assim, coisas mais objetivas sobre como isso tudo foi acontecendo, desde quando foi acontecendo e quem é o responsável por tudo isso, tanto do ponto de vista das pessoas que estavam dentro da empresa, como do ponto de vista da empresa de auditoria, que precisa explicar por que não enxergou nada disso, o que parece ser algo pouco crível, considerando aí o montante de recursos desviados por anos e anos e anos, né? Mas vamos seguir acompanhando esse case das Americanas, porque a gente entende que esse é um case marcante e que chama atenção para a importância de nós entendermos que casos assim precisam ser estudados, investigados e precisa haver punição. Casos assim precisam ter punição, certo? Para que não gerem novos casos. Porque se tivessem punido o episódio da IRB, dos gestores que fraudaram balanços, criaram notícias fantasiosas, talvez não tivesse surgido as Americanas, se o IRB tivesse sido punido. Se o IRB tivesse sido punido, talvez não estivéssemos vendo agora este problema da Oi, onde houve manipulação de informações que não condizem com a realidade, que foram divulgadas e que foram suficientes no sentido de induzir os acionistas a erros também, né? É isso que a gente precisa dizer. A Americanas disse que a 3G Capital, empresa do Lema, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, que são os acionistas de referência, foi excluída de procedimento arbitral instaurado após o escândalo vir a público. Isso foi comunicado agora no dia 14 de julho. A 3G constava no polo passivo, ou seja, como ré do procedimento arbitral, além dos próprios acionistas, pessoas físicas, Lehman, Sicupira e Telles.
o trio segue sendo réu do processo, mas a 3G Capital não mais. O procedimento arbitral foi movido pelo Instituto Empresa, associação civil que atua na defesa dos acionistas minoritários. A ação pede a condenação de todos os mencionados no processo por violação dos deveres relacionados à prestação de informações corretas da Americanas aos acionistas e ao mercado. A pena requerida envolve anulação de compra de ações das Americanas devido a erro nas informações financeiras prestadas pela empresa e a devolução do valor pago, com as correções monetárias. O processo também pede o pagamento da diferença entre o valor da ação das Americanas comprada com base nas informações prestadas ao mercado e o preço correto do papel. Além disso, pede o ressarcimento de prejuízos relacionados à perda de oportunidade dos investidores pela aquisição das ações das Americanas por valores incorretos. Óbvio, isso vai dar alguma coisa, olha, Deus é que sabe, mas se a gente não fizer nada, nunca vai acontecer nada. Então essa é a questão. Se nós não fizermos nada, nunca vai acontecer nada. E o Instituto Empresa, que está com essa ação junto às Americanas, está seguindo a mesma estratégia junto à Oi. Né? Uma página que o Instituto Empresa tinha criado para divulgar o processo contra as Americanas tinha sido derrubada por conta aí de alguma ação das Americanas e eles recorreram disso e as Americanas parece que já autorizaram, né, a veiculação de novo da página. Outra coisa que eles conseguiram em relação às Americanas foi que eles tinham pedido a lista de todos os acionistas, as Americanas tinham negado o fornecimento, eles recorreram junto à CVM, a CVM autorizou que as Americanas entreguem a lista de todos os acionistas da empresa. O mesmo vai ser feito com a Oi, é a mesma estratégia, o mesmo vai ser feito com a Oi. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.